pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e vou expor para vocês aqui hoje esse tema que é Estudos Culturais e Pós-Colonialismo sobre Colonização e Cultura. Vocês vão ver que a partir de um panorama histórico sobre o conceito de cultura, sobretudo a partir de sua contraposição à ideia de civilização, a gente vai delinear o contexto de surgimento dos estudos culturais, um campo que ascende, sobretudo, a partir de meados do século XX, contando com referências importantes como Raymond Williams, Richard Hogarth e Stuart Hall, que atuam na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos nomes como os de Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak e Homi Bhabha. Todos eles trabalhando nessa interface entre literatura, comunicação, então a produção em audiovisual, musical, mas também a sociologia e a história, para tentar propor análises críticas da cultura em que esses intelectuais estão inseridos. A proposta, portanto, é oferecer um panorama histórico para a compreensão da ascensão dos estudos culturais e aquilo que eles têm a contribuir com áreas afins, como a dos estudos literários, por um lado, e a dos estudos clássicos, por outro. Eu gostaria de começar essa exposição propondo um retorno às noções afins à cultura, à ideia de cultura, e para isso a gente vai se valer de um trecho da Dialética da Colonização, um livro de Alfredo Bose, em que ele faz uma série de reflexões de ordem etimológica, mas que tem um enorme potencial para guiar as nossas considerações sobre cultura entre cultivo e colonização. Vocês vão ver como essas ideias se relacionam em termos linguísticos. Eu cito aqui o Alfredo Bose. Começar pelas palavras talvez não seja coisa vã. As relações entre os fenômenos deixam marcas no corpo da linguagem. As palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo latino colo, cujo particípio passado é cultus e o particípio futuro é culturus. Colos significou na língua de Roma eu moro, eu ocupo a terra e, por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. O herdeiro antigo de colo é íncola, o habitante. Outro é inquilinus, aquele que reside em terra alheia. Quanto à agrícola, já pertence a um segundo plano semântico vinculado à ideia de trabalho. A ação expressa neste colo, no chamado sistema verbal do presente, denota sempre alguma coisa de incompleto e transitivo. É o movimento que passa ou passava de um agente para um objeto. Colo é a matriz de colônia, enquanto espaço que se está ocupando, terra ou povo que se pode trabalhar e sujeitar. Se passo agora do presente colo, com toda a sua garra de atividade e poder imediato, para as formas nominais do verbo cultus e cultura, tenho que me deslocar do aqui e agora para os regimes mediatizados do passado e do futuro. Para o passado. Como adjetivo deverbal, cultus atribuía-se ao campo que já fora arroteado e plantado por gerações sucessivas de lavradores. Cultus traz em si não só a ação sempre reproposta de colo, o cultivar através dos séculos, mas principalmente a qualidade resultante desse trabalho e já incorporada à terra que se lavrou. Quando os camponeses do Lácio chamavam culta às suas plantações, queriam dizer algo de cumulativo. O ato em si de cultivar e o efeito de incontáveis tarefas, o que torna o particípio cultus, esse nome que é verbo, uma forma significante mais densa e vivida que a simples nomeação do labor presente. O ager cultus, a lavra, o nosso roçado, também um deverbal, junta a denotação de trabalho sistemático à qualidade obtida e funde-se com essa no sentimento de quem fala. Cultus é sinal de que a sociedade que produziu o seu alimento já tem memória. A luta que se travou entre o sujeito e o objeto do suor coletivo contém-se dentro do particípio e o torna apto a designar a inerência de tudo quanto foi no que se passa agora. Processo e produto convêm no mesmo signo. Quanto a cultus, substantivo, queria dizer não só o trato da terra, como também o culto dos mortos, forma primeira de religião como lembrança, chamamento ou esconjuro dos que já partiram. De cultum, supino de colo, deriva outro particípio, o futuro, culturus, o que se vai trabalhar, o que se quer cultivar.
O termo, na sua forma substantiva, aplicava-se tanto às labutas do solo, à agricultura, quanto ao trabalho feito no ser humano desde a infância, e nesta última acepção vertia romanamente o grego paideia. Seu significado mais geral conserva-se até nossos dias. Cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência social. A educação é o momento institucional marcado do processo. É um trecho bastante longo, mas ele nos interessa diretamente porque estabelece o tipo de relação que se dá entre o processo de habitar, ocupar uma terra, então ter uma determinada relação com o solo, trabalhá-la, e não apenas trabalhá-la como um processo único, mas como um processo que é transmitido de geração em geração e que, portanto, engendra a ideia de cultivar a terra, cultivar determinadas tradições e, no limite, engendrar aquilo que é da ordem do culto. Então, a ascensão de um respeito ao passado, de um respeito aos mortos, e a ideia de culto, como culto aos antepassados, está presente nessa palavra, nessa raiz, até aquilo que é da ordem de uma formação cultivadora. Então, quando essa tradição se sedimenta, forma-se o processo de cultura enquanto aquilo que engendra novos produtos cultivados. A cultura como educação. E é muito interessante que a noção de paideia grega relacionada a pais, criança, então a noção de que o cuidado da criança é o que há de torná-la, por sua vez, adulta, seja entre os romanos associado ao trabalho da terra. Então, de fato, a ideia de cultura como um cultivo de si, como um desenvolvimento de práticas que são de ordem as mais diversas, mas sociais, é muito significativo disso que é herdado por uma Europa medieval, depois cada vez mais moderna, e que inevitavelmente entra na ordem das reflexões ao longo ali dos séculos XVIII, XIX e XX. Mas antes de vermos qual foi o tipo de apropriação intelectual, teórica, feita a partir dessa noção de cultura na modernidade, eu já gostaria de deixar claro aqui o tipo de engajamento que essa reflexão sobre a língua, que reflete sobre a cultura, mas a colonização, numa chave, portanto, dialética, em que processo e produto têm um imbricamento, guia muitas das reflexões dos culturalistas, daqueles que se engajam com o tema da cultura na contemporaneidade. E para deixar claro o tipo de visão, o tipo de abordagem defendido por esses estudiosos, eu cito aqui um trecho de Aimé Césaire, no seu famoso discurso sobre o colonialismo, pronunciado originalmente em 1955, quando ele dizia o seguinte: o que é em seu princípio a colonização? Convenhamos sobre o que ela não é de modo algum. Nem evangelização, nem empreitada filantrópica, nem vontade de fazer recuar as fronteiras da ignorância, da doença, da tirania, nem alargamento de Deus, nem extensão do direito, admitindo de uma vez por todas, sem vontade de conter suas consequências, que o gesto decisivo é aqui o do aventureiro e do pirata, do comerciante e do armador, do bandeirante de ouro e do mercador, do apetite e da força, acompanhado ao fundo pela sombra carregada, maléfica, de uma forma de civilização que, num momento de sua história, surge como obrigada internamente a estender em escala mundial a concorrência de suas economias antagonistas. Então vejam que a atenção para aquilo que, de certa forma, é escamoteado pela ideia de cultura, cultivado, ser alguém culto, nas suas implicações sobre o processo, a gente pode dizer a sua contraparte, enquanto processo que é a colonização, a submissão, as diversas formas de violência, de imposição de um eu sobre o outro,
é fundamental para as reflexões que nós faremos aqui hoje. Mas antes de entrarmos, portanto, nos estudos culturais e nesse tipo de engajamento com a questão cultural, vamos fazer um breve panorama sobre as apropriações da ideia de cultura, sobretudo a partir da sua oposição à ideia de civilização, tal como esse par dicotômico se conforma na modernidade. Há um estudo muito célebre de Norbert Elias, O Processo Civilizador, publicado originalmente em 1939, que repertoria os usos desse par dicotômico até, enfim, a partir ali do século XVII, mas com a concentração sobretudo no século XVIII e os seus desdobramentos no século XIX. E o que o Norbert Elias nos mostra de forma muito instigante é que normalmente a ideia de cultura vem a princípio atrelada àquilo que é da ordem de manifestações muito particulares de povos, no limite manifestações idiosincráticas e vêm associadas na literatura hegemônica europeia, sobretudo feita por franceses e ingleses, a povos germânicos entendidos desde a antiguidade como povos bárbaros, povos desprovidos de educação. Obviamente, a noção se aplica também a outros povos com que os europeus começavam a ter contato cada vez mais, mas essa noção de cultura assim entendida vinha contraposta à noção de civilização, que parecia ser da ordem de valores universais, como a polidez, o bom gosto, o bem falar, o bem pensar, e a aquisição de bens de civilização era associada sobretudo aos franceses. Aqui a gente precisa pensar no ambiente neoclássico francês, na França de Luís XIV, por exemplo, mas também aos ingleses que começavam a constituir seu império ali no século XVIII. O que o Norbert Elias nos mostra é que os alemães que começam a escrever por volta do final do século XVIII, e a gente pode pensar de forma destacada em Kant, Herder, Goethe, que são todos eles intelectuais, se não participantes do movimento de Aufklärung, iluminismo, pelo menos interlocutores, pessoas que se colocam em diálogo com ideias iluministas, começam a propor uma reavaliação desse par dicotômico, reivindicando uma dimensão positiva para a noção de cultura e propondo assim, portanto, uma reavaliação positiva da cultura germânica. E isso vai atingir o seu paroxismo nas propostas de Friedrich August Wolff, com uma publicação de 1807 intitulada Apresentação da Ciência da Antiguidade, na qual ele defende o seguinte: o trecho é relativamente longo, mas vale muito a pena. A fim de começar a definir a matéria de que se ocupa a nossa ciência, precisamos nos voltar para as grandes ondas migratórias responsáveis por reconfigurar o mundo mais próximo de nós, a Idade Média, esse intervalo entre a cultura antiga e a moderna, para a partir daí lançar um olhar sobre o curso dos séculos anteriores. Aí vemos brilhar, um após o outro, nas mais belas regiões do mundo antigo, uma série de povos cuja vida e cuja obra de outrora ainda hoje se deixam adivinhar por mais ou menos monumentos. Seria desejável reunir todos esses povos numa mesma área, mas várias razões tornam aqui uma separação necessária e não permitem situar egípcios, hebreus, persas e outras nações do Oriente numa mesma linha que os gregos e romanos. Uma das mais importantes distinções entre umas e outras dessas nações é que aquelas não desenvolveram de todo, ou apenas muito pouco, um tipo de formação, limitando-se a algo que poderia ser chamado de urbana civilidade ou civilização, por oposição à verdadeiramente superior cultura espiritual. Esse tipo de cultura, palavra que precisa ser diferenciada, caso se queira distinguir certas coisas com mais precisão, ocupa-se diligentemente com as condições de vida, como segurança, ordem e conforto. Para isso, ela certamente precisa das nobres descobertas e conhecimentos que se obtêm por caminhos não científicos, como é o caso de muito do que se deu entre os egípcios e outros povos antigos, ainda que isso não possa reivindicar o estatuto de uma sabedoria mais elevada. Ela não precisa de, e por isso não cria, uma literatura, isto é, um conjunto de escritos que não se limitam a uma única casta segundo seus fins e necessidades de burocracia administrativa,
mas em que cada indivíduo da nação deposita o que considera ser melhor para o esclarecimento de seus concidadãos. Isso que num povo vantajosamente organizado pode começar antes mesmo da exigência de ordem e segurança da existência exterior, não se produziu de modo algum em outro povo antes dos gregos, e nenhum antes deles atingiu essa cultura superior, espiritual ou literária. Não é preciso temer que os povos do Oriente sejam aqui vistos abaixo de seu valor. Um exame mais detalhado de minha observação dissiparia uma suspeita assim. Esse trecho é muito emblemático porque nele o Wolff estipula as balizas pelas quais a ciência da antiguidade, mas se quiserem a filologia, ou filologia clássica, ou estudos clássicos, se guiariam desde o início do século XIX, estipulando um corte radical entre povos antigos clássicos e povos antigos orientais. Essa é a fundação, por assim dizer, do orientalismo, que já vinha, obviamente, se desenvolvendo antes, mas que ele consolida a partir da ruptura com a teologia. Então, deixando para o campo da teologia uma série de escritos que poderiam, a princípio, ser tratados pelos estudos da antiguidade, mas que o Wolff propõe por uma questão, e aqui entra o mais grave desse trecho, por uma questão que não é estritamente linguística, não é estritamente geográfica, não é estritamente, enfim, é difícil achar qual é o critério de que parte o Wolff para essa divisão, mas é um critério cultural. Ele considera que gregos, em alguma medida, mas menos os romanos, são dotados de uma elevada cultura espiritual, da qual os fatos literários seriam a marca mais evidente, por oposição a egípcios, persas, fenícios e tantos outros, hebreus, que seriam desprovidos do tipo de cultura espiritual elevada, privilegiada pelo Wolff. É curioso notar ainda que nesse trecho há essa associação entre literatura e cultura espiritual, no limite, manifestação de uma nação. Isso vai ser desenvolvido depois ao longo do século XIX, aparece nas obras da Madame de Staël, que é contemporânea do Wolff, mas depois é desenvolvida por muitos outros pensadores que vão ver na literatura essas elevadas manifestações espirituais da nação. Mas é interessante notar que isso já se encontra aqui, proposto pelo Wolff. E como eu disse, aqui estão, de certa forma, as origens do orientalismo, uma espécie de carta, né, uma certidão de nascimento desse campo que vai se dedicar, portanto, ao estudo dos orientais, por oposição aos ocidentais. Vejam como o Wolff termina esse parágrafo que a gente leu agora há pouco. É um parágrafo mais longo. Ele diz: só nos será permitido no espírito dos antigos, que desprezavam orgulhosamente os bárbaros como espécies ignóbeis de seres humanos, aplicar o nome de antiguidade em seu sentido excepcional para os dois povos refinados por sua cultura espiritual, erudição e arte. Então estão excluídos da ideia de antiguidade clássica povos africanos, povos asiáticos, porque eles seriam desprovidos de uma verdadeira cultura. Por oposição àqueles que aparecem, portanto, nesse arranjo proposto pelo Wolff, como antepassados dos europeus modernos e, no limite, antepassados dos alemães modernos. Porque quando ele reivindica Kultur por oposição à Zivilisation, associando a Zivilisation a algo que é da ordem material, de um materialismo baixo, grosseiro, de simplesmente suprir as necessidades mais básicas da vida, ele está dizendo a civilização de que tanto se gabam franceses e ingleses é dessa ordem materialista. Nós, germânicos, reivindicamos a cultura tal como praticada desde os gregos antigos. Eles são os nossos antepassados, nós somos os responsáveis por manter a chama da cultura, se quiserem, da Geisteskultur, da cultura espiritual, acesa até os dias de hoje. Esse tipo de proposta vai entrar no arranjo universitário germânico proposto pelo Wilhelm von Humboldt, que se baseia muito nessa apresentação da ciência da antiguidade do Wolff,
e quando o modelo universitário instalado em Berlim em 1810 é delineado pelo Humboldt, ele propõe uma junção entre Wissenschaft, ciência, pesquisa, e Bildung, entendida como formação, educação com vistas à aquisição de cultura. Então, a pesquisa ela visa formar novos padrões de cultura, enquanto a Bildung visa disseminar esses novos padrões de cultura pela sociedade, cultivando-a. É esse modelo de universidade moderna, que alia pesquisa e ensino, que vai ser disseminada pelo mundo a partir de meados do século XIX e vai eventualmente conquistar, enfim, o restante da Europa, os Estados Unidos, chega no Brasil no século XX. E é importante notar que a Universidade da Cultura, tal como proposta lá pelo Bill Readings num livro interessante, Universidade em Ruínas, vai de fato ter muita entrada, trazendo discussões da cultura para vários contextos diferentes. Na Europa do século XIX, esse tema aparece nos escritos de Madame de Staël, William Wordsworth, John Henry Newman, Salomon Reinach e Matthew Arnold, e há uma bibliografia que se debruça sobre o tipo de argumento desenvolvido por esses intelectuais, defendendo uma cultura orgânica mais efetiva, mais relacionada às formas de produção de uma sociedade plena, em contraposição, em resistência aos avanços da sociedade industrial. Esse é um tema que aparece em escritos de críticos posteriores, como T.S. Eliot, F.R. Leavis e I.A. Richards, tal como repertoriado por um trabalho fundamental de Raymond Williams, publicado em 1958, intitulado Culture and Society, de 1780 a 1950, no qual o Raymond Williams vai, de fato, se voltar para essa tradição inglesa, no caso, de leitura crítica da produção de cultura na sociedade que se industrializa, como uma forma de resistência a essa industrialização. O que ele vai apontar é que isso é feito, de modo geral, com uma nostalgia em vista de um passado idealizado e jamais existente de fato, que teria sido um passado de expressão mais orgânica da cultura em sua relação com a sociedade, e frequentemente esse tipo de crítica, de pretensa resistência às mudanças da industrialização, as mudanças trazidas no que diz respeito à própria saúde social, saúde do corpo social, seriam mantenedoras do status quo. E o que o Raymond Williams provoca com a publicação desse livro é uma espécie de chamamento a que essas críticas da cultura se façam efetivas numa prática. E aí vejam como a Cevasco vai caracterizar o livro do Raymond Williams. Ela diz: o movimento do livro mostra como a tradição de cultura e sociedade ataca o status quo em nome de uma sociedade mais orgânica. Com o tempo, essa posição vai se enfraquecendo e se estruturando como nostalgia de um passado sociocultural irremediavelmente perdido e asserção da cultura como um absoluto, um domínio separado das relações reais e materiais. No contexto da Inglaterra dos anos 50, esses ideais embasam as posições que precisam ser deslocadas para que possa levar o debate para o campo de uma política cultural mais democrática e militante. E isso é fundamental. A demarcação de um posicionamento por parte do intelectual que critica a sociedade a partir de uma análise da sua cultura, e esse é um traço fundamental dos estudos culturais, sobretudo no seu momento de surgimento, mas que volta e meia sempre aparece reivindicado por novos culturalistas, por novos estudos dentro desse campo. E aqui a gente precisa ter em vista qual é esse contexto de ascensão dos estudos culturais lá na Inglaterra, da década de 50. A própria Cevasco é quem nos conta que as condições de possibilidade da nova armação dos estudos culturais foram, entre outras, uma perspectiva tangível de mudanças radicais na estrutura social dos anos 50 e 60. Sustentadas pelo ciclo expansivo do capital no segundo pós-guerra, essas perspectivas embalaram a década revolucionária dos anos 60,
quando no mundo sacudido pelas revoluções libertadoras no Terceiro Mundo e pelos movimentos de massa como dos direitos civis nos Estados Unidos e o CND, Campanha de Desarmamento Nuclear na Grã-Bretanha, parecia que nada seria como antes amanhã. Então a gente precisa lembrar que na década de 40 tinha acontecido uma guerra devastadora pelo mundo, mas com resultados catastróficos, especialmente na Europa, que ficou de fato devastada em 45, não apenas em termos dos desgastes materiais, mas do trauma efetivo de acontecimentos como o Holocausto. A gente não pode esquecer também o uso da tecnologia nuclear por parte dos Estados Unidos contra o Japão, e tudo isso marca essa era que, a partir ali da década de 50, 60, começa a reivindicar mudanças sociais com movimentos de amplo engajamento popular. E o que o Raymond Williams nos conta numa entrevista, salvo engano, originalmente da década de 70, é o seguinte: estamos começando a ver artigos de enciclopédia que datam o aparecimento dos estudos culturais a partir deste ou daquele livro de finais dos anos 50. Não acreditem numa só palavra. A mudança de perspectiva no ensino das artes e da literatura e sua relação com a história e a sociedade contemporânea começou na educação para adultos. Não começou em nenhum outro lugar. Então vejam que o Raymond Williams chama atenção para essas mudanças de ordem social. A educação para adultos foi um programa de ampla entrada na sociedade britânica, de fato atendendo milhares e milhares de adultos, com a participação de muitos professores diferentes, dentre eles o próprio Williams, além do Richard Hogarth e outros. E esse contato com uma educação que precisava se fazer envolvente, participativa, efetiva em termos de contato com a realidade para que esses adultos se educassem, foi fundamental. E isso é muito interessante para nós porque aponta para uma coincidência com o que se passava mais ou menos nesse mesmo período aqui no Brasil, com os trabalhos de Paulo Freire e a alfabetização de adultos em zonas rurais. E o trabalho com essa educação prática efetivamente faz com que os pensadores tenham que refletir sobre soluções práticas, soluções de um engajamento para a transformação da realidade social. E esse engajamento do intelectual com a sua sociedade é um dos traços fundadores, por assim dizer, dos estudos culturais. É o próprio Raymond Williams quem nos conta o seguinte: acredito que o sistema de significados e valores que a sociedade capitalista gera tem de ser derrotado no geral e no detalhe por meio de um trabalho intelectual e educacional contínuo. Este é um processo cultural a que denominei a longa revolução, e ao fazê-lo eu tinha em mente que era uma parte das batalhas necessárias à democracia e da vitória econômica da classe trabalhadora organizada. Obviamente, o jargão empregado pelo Raymond Williams aqui não deixa absolutamente passar batido que uma das referências teóricas fundamentais para o seu trabalho é o de Karl Marx, toda a reflexão sobre o materialismo histórico e como as condições materiais de produção têm uma relação inescapável com a produção da sociedade, também em termos culturais, também em termos de conhecimento, arte, etc. E o próprio Karl Marx era um desses intelectuais que reivindicava a necessidade de participação junto à sua sociedade para promover transformações sociais. Nessa mesma linha atuam, por exemplo, no século XX, o Antônio Gramsci, o próprio Paulo Freire, de que nós já falamos, mas também o Jean-Paul Sartre, na França, o Frantz Fanon e outros intelectuais de fundamentação teórica marxista. Dito isso, a gente pode considerar então que ali entre a década de 50 e a década de 60 fundam-se os estudos culturais no Reino Unido e nas décadas seguintes eles começam a se disseminar. O contexto estadunidense da década de 60 conhece a efervescência de inúmeros movimentos culturais, sociais, e a gente pode dizer que depois do conservadorismo que caracterizou a década de 50 e o início da Guerra Fria por lá,
A constatação de Malcolm X, quando ele diz que ele não vê nenhum sonho americano, ele vê um pesadelo americano, era compartilhado por esses movimentos sociais que, na década de 50, se organizaram em torno da chamada New Left, então a nova esquerda, que conglomerou associações estudantis, pacifistas, feministas, movimentos de libertação gay, Black Power, Chicano Power, Red Power e outras. E esses movimentos sociais, que são conhecidos por diferentes etiquetas, diferentes reivindicações, fizeram pressão e, com a participação de estudantes engajados, conseguiram engendrar o espaço universitário necessário para a fundação de programas de estudo como os Black Studies, os Women Studies, os Gay Studies, os Chicano Studies e outros que ascenderam entre o final da década de 60 e o início da década de 80, conquistando um espaço e, portanto, um lugar para reflexão sobre questões identitárias e lutas identitárias históricas que levaram, por assim dizer, a uma série de manifestações que foram fundamentais para o reconhecimento dessas lutas. Obviamente, esse movimento conheceu resistências conservadoras. E são essas resistências conservadoras que estabelecem os termos em que uma verdadeira disputa de narrativas se estabelece na cena pública estadunidense a partir dos anos 80, com aquilo que vai ser chamado a posteriori de Culture Wars. E o título desse debate não é gratuito. Vejam como a noção de guerras culturais, então a cultura como um tema de debate, de conflito, emerge nesse contexto. Há um diálogo com o que foi a Kulturkampf do final do século XIX, mas é um diálogo muito mais semântico do que histórico efetivo. O contexto de conflito da cena cultural estadunidense foi bem descrito aí pelo Eric Adler, quando ele nos diz o seguinte: até hoje, os estudiosos discordam sobre as origens das Culture Wars americanas. De acordo com James Davison Hunter, um escritor fundamental para a questão, essas lutas ganharam seu nome com base em suas conexões com a ideia alemã de Kulturkampf do final do século XIX. Embora não tenhamos datas precisas para as Culture Wars americanas, elas provavelmente se aqueceram no início dos anos 80 e diminuíram com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, embora nunca tenham sido concluídas definitivamente. As Culture Wars foram um período na história dos Estados Unidos em que preocupações de política interna ganharam relevo. E nesses debates, o que a gente discerne é um alinhamento desses programas de estudo vinculados a lutas identitárias históricas, defendendo transformações no currículo, transformações no cânone literário, transformações nas metodologias, inclusive várias referências para a educação e para uma educação revolucionária entram e transformam, de fato, o pensamento pedagógico desses participantes. A gente pode pensar aqui na leitura que Bell Hooks, por exemplo, faz de Paulo Freire, na apropriação do pensamento de Frantz Fanon por parte dos intelectuais, o próprio Foucault, e, por outro lado, os conservadores que detêm larga medida o poder da mídia, o poder político, tentando promover empreitadas de manutenção do cânone, de defesa dos valores tradicionais, em termos de sexualidade, em termos de debate de gênero e outros, e essa arena, de fato, se arma de forma muito polarizada, conhecendo diferentes publicações de progressistas e conservadores, com diferentes graus de sucesso, mas sempre com muito escândalo, muito estardalhaço, e é isso que caracteriza o cenário das Culture Wars, onde ascende os Cultural Studies, então esses programas de estudos culturais lá nos Estados Unidos. Como eu sugeri, as influências teóricas que eventualmente passam a integrar esse campo incluem aportes dos estudos de raça e etnia, gênero, sexualidade, decolonialidade e outros. Além da presença de autores francófonos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Frantz Fanon e Aimé Césaire,
além de muitos outros nas décadas seguintes, pensando aí, sobretudo desde o final da década de 70, incluindo Barthes, Derrida, Lacan, Lévi-Strauss, Foucault, Deleuze, Guattari, Kristeva e Lyotard, cumpre destacar a presença de imigrantes de lugares periféricos, como a Índia, de onde vêm Gayatri Chakravorty Spivak e Homi Bhabha, por exemplo, além de Edward Said, vindo da Palestina. E é daí que surgem as demandas também do pós-colonialismo, ou seja, autores e autoras vindos de lugares cuja colonização tinha acabado recentemente, que refletem sobre as consequências desse processo histórico para países em termos de economia, produção cultural, arranjo social, língua, etc. E eu gostaria de propor aqui uma visita ao posicionamento, digamos, mais característico, ou a um dos posicionamentos mais característicos de Spivak, para a gente ter ideia do que são os estudos culturais e as reivindicações do pós-colonialismo nos Estados Unidos. Vejam como a obra da Spivak, um livro como, por exemplo, Pode o Subalterno Falar, constitui uma denúncia do pretenso universalismo do sujeito europeu, branco, masculino, heterossexual, que se pretende porta-voz da humanidade inteira. E ela vai denunciar esse pretenso universalismo que, na verdade, deveria se marcar de forma muito específica, mas que não se marca, e que, por isso, se passa por universal, dizendo o seguinte, vejam lá. Os historiadores frequentemente se impacientam quando os modernistas tentam aplicar julgamentos feministas a patriarcados antigos. A questão real é, evidentemente, por que as estruturas de dominação patriarcal devem ser registradas sem questionamentos. As sanções históricas em favor da ação coletiva por uma justiça social apenas podem ser desenvolvidas se as pessoas que se encontram fora da disciplina questionarem os padrões de objetividade preservados como tais pela tradição hegemônica. Então vejam como a Spivak, chamando atenção para o fato de que esse sujeito filosófico, sujeito transcendental, que aparece nas obras de um Descartes, nas obras de um Kant, mas que eventualmente tem entrada até na obra de autores contemporâneos seus, como Foucault, é da ordem de um escamotear o lugar de onde eles falam. Eles falam de um lugar muito específico, que é um lugar de poder, é um lugar de centralidade. O lugar do intelectual europeu que coloniza, do intelectual branco que, por assim dizer, reflete e cria o sistema racial científico, entre aspas, para justificar a submissão dos povos negros, mas dos povos ameríndios, dos povos asiáticos, ao branco, que reflete sobre as questões de gênero do lugar ocupado por um homem, privilegiado historicamente, aliviado, por assim dizer, das tarefas domésticas, de tudo aquilo que é demanda propriamente familiar, e que se projeta como porta-voz de toda a humanidade, que deveria incluir mulheres, negros, negras, povos ameríndios, povos aborígenes, e que, evidentemente, ao se esconder por trás dessa ideia de um sujeito absolutamente neutro, transcendental, implica em trazer uma perspectiva como universal, mas que é extremamente localizada. O que Spivak diz é, nós precisamos começar a localizar essas perspectivas e chamá-las pelos seus devidos nomes, para que nós, outros, outras, consigamos também nos posicionar. E não simplesmente incorporar um ponto de vista como universal, que é extremamente localizado, que é extremamente parcial. Outro nome desse debate culturalista estadunidense interessante é o do Edward Said, com as suas reivindicações sobre o que significou o orientalismo, a criação do oriental dentro da cultura do chamado Ocidente. E vejam o que o Edward Said diz, inclusive acerca de seu posicionamento crítico, engajado com esse tema,
ele que é palestino, que portanto nasce, né, oriental, que vê a dissolução de seu Estado-nação, passa a ter um passaporte de lugar nenhum e que eventualmente chega aos Estados Unidos, onde ele consegue trabalhar, consegue se desenvolver e propor as suas ideias. Vejam lá o que ele diz nesse livro. O nexo de conhecimento de poder que cria o oriental, e num certo sentido o oblitera como ser humano, não é para mim uma questão exclusivamente acadêmica, mas é uma questão intelectual de importância muito óbvia. Fui capaz de fazer uso de meus interesses humanísticos e políticos para análise e descrição de uma questão muito mundana: o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação do orientalismo. Muito frequentemente presume-se que a literatura e a cultura sejam politicamente, mesmo historicamente, inocentes. A minha impressão tem sido com regularidade diversa, e o meu estudo do orientalismo certamente me convenceu, e espero que convença meus colegas literários, de que a sociedade e a cultura literária só podem ser compreendidas e estudadas em conjunto. Além disso, e por uma lógica quase inevitável, eu me vi escrevendo a história de um estranho e secreto parceiro do antissemitismo ocidental. Que o antissemitismo e o orientalismo, assim como o discuto no seu ramo islâmico, são muito parecidos um com o outro é uma verdade histórica, cultural e política que basta ser mencionada a um palestino árabe para que sua ironia seja perfeitamente compreendida. Mas gostaria também de ter contribuído para uma melhor compreensão do modo como a dominação cultural tem operado. Se isso estimular uma nova maneira de lidar com o Oriente, na verdade, se eliminar completamente o Oriente e o Ocidente, teremos avançado um pouco no processo do que Raymond Williams chamou de desaprender o modo dominador inerente. Então vejam aí o engajamento do Edward Said com essa questão que lhe é muito cara, a construção de uma imagem do oriental como outro, como desumano, como o inimigo, e as suas reflexões, inclusive, sobre o que é a constituição histórica do antissemitismo, sobre o que é a necessidade de se engajar para desconstruir essas imagens, para desconstruir esses construtos históricos, a fim de que nós desaprendamos a ver como esse sujeito ocidental, branco, europeu, etnocêntrico, homem, racista, nos ensinou a enxergar tradicionalmente em suas obras. Vejam como, portanto, essas propostas culturalistas dialogam em diferentes frentes. Vocês veem, ele parte ali de textos literários, sugerindo que é preciso ver a literatura como uma manifestação cultural, sim, mas à luz da sua sociedade, à luz de processos históricos mais complexos, e não apenas como produto da mente de um indivíduo genial ou algo do tipo. E em todas essas produções, a gente poderia citar muitas outras, encontramos resistência às dicotomias fundacionais do sistema de opressão. A gente já chamou atenção para a importância de uma tomada de posição do intelectual culturalista em sua sociedade, e nessas propostas há sempre uma denúncia desses sistemas binários que trabalham para oprimir, para engendrar formas de violência em benefício de determinados grupos. Então vejam que binarismos como cultura por oposição à barbárie são fundamentais para a manutenção do etnocentrismo. O binarismo homem versus mulher, fundamental para a manutenção do patriarcado. O binarismo heterossexual contra homossexual é fundamental para a manutenção da heteronormatividade compulsória. O binarismo branco contra negro, ou branco contra não branco, fundamental para políticas de racismo. E é por isso que, a partir de um engajamento com obras críticas, é preciso revisitar a construção histórica desses binarismos a fim de que elas sejam denunciadas e, se possível, postas abaixo, desconstruídas. E é nesse contexto que surge, portanto, a defesa do multiculturalismo como uma estratégia pedagógica inclusiva, e referências importantes aí continuam a ser o Frantz Fanon, Jacques Derrida, Paulo Freire, Bell Hooks, Angela Davis, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, todos eles refletindo sobre a cultura como um sistema de reprodução da sociedade. Aqui faço paráfrase ao título de um livro famoso do Bourdieu com o Passeron,
mas, enfim, isso indica aí uma série de diálogos que as reflexões sobre cultura nesse contexto engendram. Obviamente, essas reflexões encontram muito resistência do conservadorismo lá nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo também. E eu cito aqui uma passagem de dois classicistas estadunidenses que é emblemática do que foram posicionamentos daqueles que defendiam a manutenção do cânone, defendiam a manutenção de valores tradicionais, de metodologias tradicionais, para evitar que ideias pudessem transformar a sociedade de qualquer forma que fosse. E vejam lá o que eles dizem. Críticos da dominância da literatura ocidental atualmente direcionam seu veneno contra o assim chamado cânone literário, disputando por um menu mais inclusivo de leituras obrigatórias para estudantes universitários, com a inclusão de gêneros pouco usuais de mídias escritas, orais e visuais, da autoria de mulheres e pessoas de cor, externas à experiência europeia. Em sua maior parte, seu ataque a uma concepção estagnada e rígida dos great books é um engodo. Europeus e norte-americanos inauguraram um estudo, a apreciação e preservação da história, arte e literatura de outras culturas, enquanto interesse na tradição histórica de externos é relativamente fraco na maioria das sociedades não ocidentais. É certo que o Hanson e o Heath, autores de Who Killed Homer, Quem Matou Homero, têm razão em chamar atenção para instituições ocidentais, europeias, estadunidenses, que buscaram preservar culturas diversas. Porém, o que eles esquecem é que essas mesmas instituições, às vezes, e às vezes outras, se empenharam na destruição de culturas também. A ideia de preservar uns não abdica da ideia de destruir outros. E não levar em conta que o Ocidente é muito mais complexo do que essa figura muito colorida, que eles desenham, é o grande erro. O capitalismo deu certo para quem? O avanço da indústria, da tecnologia, deu certo para quem? Se a gente olha para o lado, e não precisa ser muito longe, a gente não precisa sair da cidade onde a gente mora, a gente não precisa sair do país onde a gente mora, mesmo países desenvolvidos. As mazelas são inerentes a esse sistema de opressão. E é isso o que esses conservadores frequentemente escamoteiam, dando ênfase demais no que são seus cases de sucesso. Mas é preciso compreender a figura mais ampla e dizer as coisas não estão nada bem. E é isso o que os culturalistas tendem a fazer, inclusive com aportes para o campo dos estudos clássicos. E é muito interessante que estudos que não necessariamente vêm de pessoas de regiões periféricas, mas que se colocam em diálogo com demandas de viés identitário, de viés pós-colonialista, eventualmente contribuam muito para o campo dos estudos clássicos. A gente poderia citar aqui os trabalhos do François Hartog, que tem, por exemplo, o Espelho de Heródoto, Memória de Ulisses, onde ele incorpora essa reflexão sobre a alteridade, a cultura outra, e tenta mostrar como certas dicotomias são fundadoras de sistemas de exclusão, sistemas de opressão, e faz isso muito bem para temas que são caros aos estudos clássicos. Mas eu gostaria de citar aqui a obra de Martin Bernal, Black Athena, The Afro-Asiatic Roots of Classical Civilization, que no volume 1 tem por subtítulo The Fabrication of Ancient Greece, entre 1785 e 1985. As duas teses fundamentais desse livro são a de que os gregos antigos eram dependentes de povos asiáticos, os fenícios, e africanos, os egípcios, que eles reconheciam isso abertamente, e a segunda tese é que os europeus modernos construíram uma ideia de Grécia clássica miraculosamente desvinculada de relações com o Oriente de qualquer espécie, para que justamente essa Grécia clássica pudesse se colocar como uma espécie de origem da Europa moderna. Eu não vou ter tempo de entrar aqui no que são as propostas do Martin Bernal, mas foi um livro culturalista que causou um estardalhaço imenso. De fato, provocou inúmeras discussões no campo dos estudos clássicos, mas fora dele, na própria discussão pública lá nos Estados Unidos. Foi traduzido para várias línguas
e tem marcos teóricos em diálogo com o culturalismo, com o que foi visto, né, em chave pós-estruturalista ou desconstrutivista, como, por exemplo, a teoria do conhecimento do Thomas Kuhn e o orientalismo já citado do Eduard Said. E vejam em que termos se dá o engajamento do Martin Bernal quando ele diz: o propósito acadêmico deste primeiro volume, resolvendo o enigma da esfinge, é o mesmo que dos outros 2 volumes. Abrir novas áreas de pesquisa para mulheres e homens com qualificações muito melhores do que as minhas. O propósito político de Atena Negra é, evidentemente, diminuir a arrogância cultural europeia. Eu gostaria de terminar essa apresentação situando rapidamente o contexto brasileiro, porque, embora discussões anteriores tenham sido propostas entre, por exemplo, Silviano Santiago, Haroldo de Campos, Roberto Schwartz, sobre a relação entre dependência econômica e dependência cultural no âmbito de um país de colonização terminada no início do século XIX, como o Brasil, os estudos culturais chegam com força na década de 90 e aparecem rechaçados nas colocações de Leila Perrone Moisés, que vê nos estudos culturais o risco de diluição da literatura, uma espécie de caldo da cultura que incorporaria outras manifestações culturais como o cinema, o teatro, etc. E defendidos nas publicações de Vandermelo Miranda, de Eneida Maria de Souza, que vão propor os estudos culturais de fato como uma renovação para os estudos literários, na medida em que permitem a aquisição, o desenvolvimento, o diálogo com novas metodologias associadas à sociologia, à filosofia, à história, à comunicação, assim como novos objetos passíveis de serem tratados pelos estudos literários, inclusive sim o cinema, a paraliteratura, outras manifestações culturais diversas. Esse debate acontece no Brasil na década de 90, no âmbito da Abralic, Associação Brasileira de Literatura Comparada, e entra para a prática de estudiosos da literatura desde o início do século XXI, aparecendo frequentemente debatida, por exemplo, nas publicações de Nabil Araújo de Souza. Ele tem importantes trabalhos revisitando esses debates e mostrando os aportes que os estudos culturais podem trazer, ainda que chamando atenção para os riscos inerentes a quem se abre a esse jogo interdisciplinar ou transdisciplinar. E é fundamental para nós, praticantes da literatura ou dos estudos clássicos, estarmos abertos sim a novas teorias, e a recepção clássica, vinda da estética da recepção, os film studies, são metodologias que nos abrem para novas possibilidades de compreensão da permanência da antiguidade no presente. E eu gostaria de citar trabalhos que fazem isso com muita responsabilidade, como os da Lorna Hardwick, da Emily Greenwood, da Anastasia Bakhodiani e da Renata Casarini, trabalhando aí na chave de recepção clássica, assim como os de Martin Winkler, Maria Cecília Coelho e outros trabalhando com filmes e séries. Mas é evidente que a incorporação de novas metodologias e, portanto, também de novos objetos tem que ser feito com os devidos cuidados para evitar essa dissolução da área num caldo pouco específico. O jogo interdisciplinar e transdisciplinar é fundamental, mas que seja feito com a responsabilidade de estudiosos da literatura que conhecem bem o seu campo, que dominam bem o seu instrumental teórico, assim como por classicistas que conheçam bem o seu campo, a história do seu campo, as suas teorias, para que essa leitura do que são os fatos culturais seja feita de forma informada e de forma crítica no seu engajamento com a realidade social. É com isso que eu gostaria de terminar a apresentação de hoje, mostrando muito rapidamente aí os meus itens bibliográficos. A primeira página, vocês veem, alguns dos autores e obras citados hoje. A segunda parte, o texto ali da Maria Elisa Sevasco, que foi citado, o livro do Norbert Elias, que é muito importante, outros trabalhos aí. E a última página, vocês veem o texto da Leila Perrone Moisés, de Silviano Santiago, do Roberto Schwartz, da Spivak,
e os do Raymond Williams, assim como do Friedrich Wolff ali no final. Com isso eu encerro a apresentação, agradeço muito pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima!